E aí pessoal, tudo bom? Hoje lá no Tecnologia eu recebi a mensagem de um inscrito, até ele foi muito educado, mas ele apontou que eu estava colocando a pasta térmica no notebook de forma errada. O método que eu costumo fazer para aplicar pasta térmica em notebook para reduzir a temperatura, às vezes precisa fazer de tempos em tempos, é tirar a pasta térmica anterior e aplicar uma gota de pasta térmica ali no meio e depois o próprio dissipador de calor espalha essa gota e, na teoria, era para ficar excelente. O que ele falou nesse comentário aqui no vídeo do YouTube, até do que eu troquei a pasta térmica do Acer Aspire 3, é que esse processo que eu estava fazendo não seria o melhor e não deixaria as temperaturas mais baixas, que o ideal é, depois que eu colocar a pasta térmica, eu espalhar a pasta térmica ali no processador, assim atingiria as temperaturas menores. Eu já fiz esse teste em computadores de mesa e a diferença foi muito pequena. Então, para ver se o inscrito aqui do canal estava certo, falando que esse outro método era melhor, eu resolvi testar nesse notebook aqui, o Samsung Book. Aí a primeira coisa que eu fiz foi do jeito que ele tá, com a pasta térmica de fábrica, que tem uns 5 meses aí que eu comprei o notebook, e eu testei as temperaturas nele. Eu utilizei o software Furmark para estressar a placa de vídeo no máximo e medir a temperatura. Ela estabilizou em 57 graus Celsius e atingiu uma máxima de 66 graus Celsius. Depois, o que eu fiz foi abrir esse notebook e apliquei a pasta térmica do jeito que eu costumava aplicar, que é uma gota ali no meio. Eu até apliquei um pouquinho menos do que eu aplico, para não dar aquela lambança no notebook, mas eu apliquei apenas uma gota e depois coloquei, fechei o notebook, rodei o mesmo teste lá do Furmark e a temperatura que eu atingi estável depois de algum tempo rodando foi 71 graus Celsius, bem maior do que a temperatura que eu tinha atingido antes com a pasta térmica de fábrica de 57 graus Celsius. A temperatura de pico chegou em 90 graus Celsius nesse segundo teste, ou seja, o método meu realmente não estava muito bom de aplicar essa pasta térmica em gota. E aí depois, o terceiro teste que eu fiz foi aplicar a pasta térmica de acordo com o que o inscrito sugeriu, espalhando muito bem ali no processador. Foi até essa pasta térmica aqui da MX4 que eu usei nos testes e eu usei essa espátula aqui de plástico para poder espalhar ela ali no notebook. E com esse método que o inscrito sugeriu, a temperatura estável ficou em 56 graus Celsius e a temperatura de pico 65. Então, colocando todas as temperaturas aqui, né, no teste 1 inicial da Samsung, que já veio no notebook, no método gota, que é o que eu costumava fazer, e no método spread, que eles chamam, né, que é espalhar a pasta, o método que o inscrito sugeriu realmente foi o melhor. Então, até a partir daqui pra frente, eu vou adotar esse método dele. E alguns comentários. Eu acho que o segundo método da gota, eu acabei aplicando muito pouco, e se eu aplicasse mais, talvez a diferença não teria ficado tão grande. Mas esse método de espalhar para processador e placa de vídeo de notebook, eu acredito então ser o melhor. A partir disso, eu vou fazer assim, e reconheço até que, às vezes, no passado eu já fiz um pouco errado, mas que daqui pra frente eu sugiro até que você faça isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo justamente para testar e para dar uma recomendação. Se você vai trocar a pasta térmica do seu notebook, prefira o método aí de espalhar bem a pasta térmica ali na superfície, igual eu mostro aqui no vídeo, que vai dar um resultado melhor. Se esse vídeo foi útil e você gosta desse tipo de conteúdo, de testes em hardware, notebook, não deixa de se inscrever aqui no canal e dar um curtir nesse vídeo que ajuda muito o trabalho aqui. Eu te vejo aí no próximo vídeo então. Obrigado, até mais.